Ela chegou a uma entrevista com o CEO bilionário, descalça e com sapatos quebrados. Todos riram, menos ele. Ele viu algo que ninguém mais percebeu, da humilhação ao maior salto da sua carreira. E no final, ela caminhou para o amor, sucesso e respeito sem nunca colocar os sapatos. Todos riram dos sapatos rasgados dela na entrevista, até que o CEO a escolheu entre os 33 candidatos restantes. Lena Harper corria em meio à chuva leve da manhã, o coração disparado, a respiração curta, como se cada passo fosse uma batalha contra o tempo. Segurava a bolsa contra o peito, tentando se proteger não só da garoa, mas do peso de um destino incerto. Aos 26 anos, desempregada e agarrada à última esperança que lhe restava, sabia que aquela entrevista na Caldwell and Ross, uma empresa tão imponente que antes só ousava sonhar em visitar, não era apenas mais uma oportunidade. Era a sua salvação. Vestia um blazer cinza claro, largo demais, emprestado da prima. A calça social estava um pouco curta, deixando os tornozelos expostos ao frio. E nos pés, um par de sapatos pretos gastos pelo tempo, com o couro falso rachado nas pontas. Na noite anterior, colara o salto direito com uma barra de cola quente, rezando para que resistisse. Não resistiu. Ao dobrar a esquina próxima ao prédio da empresa, o mundo pareceu girar. Bateu forte contra um desconhecido. Os papéis da sua bolsa voaram pelo ar como confetes. O joelho raspou no concreto molhado. O salto quebrou com um estalo doloroso, quase irônico. O homem, alto, impecavelmente vestido em um terno cinza e relógio caro que refletia até sob a luz nublada, olhou-a de cima protegido pelo guarda-chuva. Lena tentou se levantar, sentindo a meia rasgar contra o chão. Sério, olha por onde anda! Resmungou, sacudindo a água que escorria do blazer. Ele pegou o celular caído, olhar frio, voz firme. Talvez desacelere antes de culpar os outros. Você atravessou a rua como uma tempestade. Lena fechou a mão em torno do salto quebrado. O sapato estava inutilizável. O coração pesou. Ótimo. Perfeito. Vou chegar parecendo uma piada. O olhar dele desceu até o sapato destruído e voltou para o rosto dela. Um instante quase imperceptível de hesitação brilhou nos olhos. Então, com calma cortante, disse: Se vale a pena contratar você, eles vão enxergar além dos seus sapatos. Sem esperar resposta, desapareceu na multidão. Lena ficou parada, encharcada, o orgulho ferido latejando mais que o joelho. Respirou fundo. Tirou os sapatos arruinados e os guardou na bolsa. Os pés descalços tocaram o chão gelado. Ergueu o queixo, limpou o rosto e continuou em frente. Ao entrar no saguão de mármore da Caldwell and Ross, sentiu cada olhar se voltar para ela. O ar era puro demais, a luz intensa demais. E ainda assim, apesar do peso da vergonha, havia algo em seu passo nu que parecia impossível de ignorar. Ela atravessou o corredor, passando diante de 33 outros candidatos. Todos impecáveis, ternos sob medida, sapatos brilhando, relógios caros, perfeitos, preparados, poderosos. E então havia ela, uma jovem descalça, de blazer emprestado, com os sapatos quebrados escondidos na bolsa, a chuva ainda escorrendo dos cabelos. Tentou não encarar ninguém, mas sentia os olhares cortantes, afiados como vidro. Os sussurros se espalhavam pelo ar. Ela tá falando sério? Quem entra descalça numa entrevista? Murmurou uma mulher, cutucando a amiga. Uma morena alta puxou o celular e fingiu retocar o batom, enquanto tirava uma foto às escondidas. Lena se sentou na única cadeira vaga na sala de espera. O rosto em chamas, os dedos apertando os sapatos com força, o salto quebrado parecendo uma ferida aberta. Mas não chorou. Não fugiu. Sentou-se ereta, a coluna firme, o coração martelando. Ela estava ali. Tinha chegado, apesar de tudo. Alguns entram em uma sala com poder, outros com privilégio. Mas alguns, como Lena, entram com nada além da coragem em silêncio. Lena Harper! Chamou a recepcionista. Ela se levantou descalça, agarrando a bolsa contra o corpo, tentando conter o tremor da respiração. As roupas estavam quase secas,
mas cada passo pesava como chumbo. Seguiu a assistente pelo corredor acarpetado, o toque macio sob os pés descalços trazendo um estranho alívio. Quando a porta da sala de entrevistas se abriu, ela entrou e congelou. Na cabeceira da mesa de vidro, ladeado por 2 diretores, estava ele. O homem da rua, o homem do terno cinza, aquele que a vira cair, que testemunhara sua humilhação, o salto quebrado, a raiva contida. E simplesmente fora embora. O estômago de Lena se revirou. Julian Sloan, CEO da Caldwell & Ross, a observava com a mesma expressão indecifrável de antes. Sem reconhecimento, sem sorriso, sem piedade. Apenas frieza profissional. A voz dela falhou por um instante, mas obrigou-se a continuar andando. Sentou-se diante dele, colocou a bolsa ao lado, entrelaçou as mãos sobre a mesa para disfarçar o tremor. Harper, disse um dos diretores, lançando um olhar rápido para os pés descalços dela. Obrigado por ter vindo. Ela apenas assentiu. Obrigada pela oportunidade. As perguntas começaram de imediato. Secas, precisam, cortantes. Questionaram sobre os buracos no currículo, a falta de experiência no setor, a formação em uma faculdade comunitária sem prestígio. E cada resposta de Lena era um fio de resistência, como se sua voz fosse a única coisa capaz de mantê-la de pé naquela sala onde todos os olhos buscavam suas falhas. Ela respondeu a cada pergunta com honestidade, sem discursos ensaiados, sem palavras de efeito, apenas a verdade. Precisei parar os estudos para cuidar da minha mãe durante o tratamento contra o câncer. Ela era mãe solteira. Eu tive que escolher entre continuar na faculdade ou comprar os remédios dela. Eu escolhi ela. Trabalhei como garçonete, fiz design freelancer, aceitei qualquer trabalho que aparecesse. Não tenho experiência em grandes empresas, mas sei me adaptar e aprendo rápido. Em certo momento, um dos entrevistadores se inclinou para a frente. Você entrou hoje aqui descalça. Podemos perguntar por quê? O silêncio tomou conta da sala. Lena não desviou o olhar. Fixou os olhos em Julian e respondeu firme. Eu usei meu único par de sapatos de salto. Eles quebraram pouco antes de eu chegar. Eu poderia ter desistido e voltado para casa, mas não voltei. E por que a Caldwell & Ross? Outro entrevistador questionou, a voz carregada de desafio. Lena respirou fundo. Sua voz amoleceu, quase um sussurro. Porque se eu conseguir um lugar aqui, onde até os meus sapatos não pertencem, talvez exista esperança para pessoas como eu. O silêncio que veio depois foi denso. Lena conteve a respiração e soltou devagar, inclinando-se levemente para a frente, como quem já esperava a rejeição. Um dos diretores fez anotações rápidas. O outro levantou os olhos e assentiu discretamente. Julian permaneceu calado, as mãos cruzadas sobre a mesa, o olhar fixo nela desde o momento em que entrou. Mas algo mudou. Não foi um sorriso, nem uma expressão de pena. Foi apenas uma pausa. Os olhos dele suavizaram, não em compaixão, mas em reconhecimento. Pela primeira vez, não viu apenas a garota descalça do saguão, nem a estranha atrapalhada da rua. Viu alguém que, mesmo quebrada, mesmo julgada, ainda assim tinha coragem de aparecer. Obrigado, senhorita Harper, disse Julian, a voz baixa, mas firme. Por enquanto é só. Lena se levantou, assentiu e saiu da sala. Descalça, orgulhosa e completamente incerta sobre o que viria depois. Horas mais tarde, ela estava de pé no 28º andar, segurando o crachá de funcionária como se ele pudesse desaparecer se piscasse. Era o seu primeiro dia oficial como assistente de coordenação interna, um cargo que ainda parecia um erro prestes a ser corrigido. Sua mesa ficava logo após a curva do corredor, perto demais das salas executivas, mais próxima do poder, do dinheiro e do ar-condicionado gelado do que jamais imaginara estar. Dali, conseguia ver a porta do escritório de canto onde Julian Sloan trabalhava em silêncio absoluto, o mesmo CEO que um dia enfrentara na chuva. Ninguém lhe deu parabéns. Apenas olhares, apenas sussurros. É a garota descalça, murmurou alguém no corredor.
Ela deve ter algum trunfo contra ele. Arriscou outra voz. Ou pior, talvez ele só queira salvar as aparências. Ninguém dizia nada diretamente, mas os olhos diziam tudo. Cada olhar que Lena encontrava era uma acusação muda. Cada pausa na conversa, quando ela passava, parecia ecoar dúvida. Lena mergulhava em tarefas, agendamentos, organização de relatórios internos, rascunhos de memorandos para a equipe. Conferia tudo 3 vezes, trabalhava o dobro de horas e o dobro de esforço. Mas por mais eficiente que fosse, o barulho nunca cessava. Numa manhã fria, uma coceira na garganta se transformou em uma tosse profunda. Ela ignorou. Apenas cansaço, disse a si mesma. Naquele mesmo dia, ao voltar de uma pausa, encontrou um pequeno envelope marrom sobre sua mesa. Dentro, apenas um saquinho de chá de gengibre e um post-it dobrado com uma caligrafia inclinada e firme. Seja forte. Você é mais resistente que a maioria. Sem assinatura, sem comentários. Mas ela sabia. De algum modo sabia. Alguns dias depois de horas em pé correndo entre departamentos, seus novos saltos, mais baratos do que gostaria de admitir, deixaram seus dedos em bolhas e a sola dos pés ardendo. Começou a usar meias dentro dos sapatos, na esperança de que ninguém percebesse. Alguém percebeu. Na manhã seguinte, repousando discretamente sobre sua mesa, entre uma pilha de papéis e o teclado, havia uma pequena sacola de farmácia. Dentro, um par de palmilhas de gel premium, ainda na embalagem. Sem bilhete desta vez, apenas um gesto silencioso de cuidado. Lena piscou rápido, a garganta apertando por razões que nada tinham a ver com a tosse. Em uma quinta-feira à tarde, o servidor de e-mails do escritório falhou. Lena, apressada para compilar um relatório semanal urgente para a equipe de operações, enviou acidentalmente um rascunho incompleto, com dados desalinhados, para toda a lista de distribuição da empresa. Assim que clicou em enviar, seu coração parou. Telas se acenderam. Murmúrios se espalharam. Um diretor sênior arqueou a sobrancelha. Lena congelou. Levantou-se, pronta para ir ao escritório de Julian se desculpar ou até pedir demissão. Mas antes que pudesse bater a porta, ela se abriu. Julian saiu calmo como sempre, segurando a cópia impressa do e-mail em uma mão. Seus olhos passaram pelo papel e pousaram nela. Relatórios bagunçados, disse apenas. Lena assentiu, o rosto queimando de vergonha. Não vai acontecer de novo? Entendo. Ele levantou uma mão, como se a contivesse, e completou. Erros são lições gratuitas. Apenas não falte a aula de novo. E com isso, voltou para dentro. Sem sermão, sem demonstração. Apenas confiança. E talvez silenciosa, fé. Naquela noite, muito depois que a maior parte do escritório tinha esvaziado, Lena se escondeu no banheiro feminino. Tinha se mantido firme o dia todo, mas o peso, a pressão para provar, pertencer, não ser um fardo, rachou algo dentro do peito. Sentou-se no box mais afastado, deixando as lágrimas caírem em silêncio. Não altas, nem dramáticas, apenas algumas lágrimas merecidas. 20 minutos depois, ao voltar à mesa, as luzes estavam mais baixas, o prédio mergulhando no silêncio, mas algo novo a esperava. Um pequeno pacote quadrado de lenços repousava sobre seu teclado, cuidadosamente amarrado com um pedaço de barbante. Debaixo dele, dobrado com precisão, havia um cartão pálido. Ela abriu devagar. A caligrafia era a mesma. Não se deixe enganar pelas pessoas perfeitas. Elas também quebram, Jay. Lena ficou olhando por um longo tempo. E pela primeira vez naquela semana, sorriu. Não um sorriso largo nem para alguém. Apenas para si mesma. Talvez ainda não pertencesse àquele lugar, mas alguém havia percebido que ela tentara. E de algum modo, isso era suficiente por enquanto. Lena começou a encontrar um ritmo. Constante, silencioso, eficiente. Chegava cedo, ficava até tarde e nunca pediu reconhecimento. Mas nem todos recebiam sua presença com boa vontade. Os sussurros se transformaram em comentários incisivos. E ninguém era mais afiado que Rebecca Langley. Rebecca era chefe sênior de departamento, elegante, afiada e profundamente enraizada na hierarquia do escritório.
Seu desprezo por Lena nunca foi escondido. Durante uma reunião de equipe, olhou diretamente para ela e disse com um sorriso forçado: algumas pessoas sobem na carreira com trabalho duro. Outras, ao que parece, apenas caem no colo certo. Ninguém respondeu, mas a mensagem atingiu como um tapa. Na cafeteria, Lena costumava se sentar sozinha. As mesas se preenchiam ao redor, mas nunca com ela. Garfos raspavam bandejas. Conversas fluíam sobre reuniões, viagens, planos de fim de semana, mas não com ela. Ela se tornou um fantasma com crachá. Uma tarde, Julian entrou, sem sua assistente, sem segurança. Apenas uma bandeja com café preto, um sanduíche e uma pasta debaixo do braço. Escaneou a sala, a encontrou e, sem dizer uma palavra, sentou-se à mesa diretamente à sua frente. Não cumprimentou, não comentou sobre sua solidão. Apenas abriu a pasta e começou a ler. Por 15 longos minutos, o silêncio entre eles falou mais alto que os murmúrios do refeitório. Quando se levantou para sair, fez um breve aceno de cabeça. Isso foi tudo, mas a cafeteria percebeu. No dia seguinte, alguém perguntou se ela queria se sentar mais perto das janelas. Outro ofereceu metade de um bagel. A maré não mudou completamente, mas havia mudado o suficiente para que respirasse. Então veio a próxima surpresa. Julian a designou para liderar os preparativos de um evento de parceria internacional. Uma operação delicada envolvendo logística, coordenação de convidados e protocolos corporativos. Era uma tarefa que normalmente caberia a alguém com 5 anos a mais de experiência. A reação de Rebecca foi imediata e venenosa. Certamente alguém mais qualificado poderia lidar com algo dessa magnitude, disse durante uma reunião de departamento. Mas, a menos que as qualificações agora incluam a escolha de calçados? Lena não se abalou. Não disse nada. Simplesmente começou a trabalhar. Mais tarde naquele dia, chegou um e-mail interno enviado do escritório de Julian para toda a empresa. Breve, direto e impossível de ignorar. Gostaria de elogiar Lena Harper por sua excepcional flexibilidade, resiliência e profissionalismo em um papel exigente. Ela exemplifica o espírito da Caldwell and Ross, Julian Sloan. As mesmas pessoas que antes sussurravam nos cantos, agora a copiavam em e-mails com exclamações. A energia mudou, desconfortável, mas mudou. Não agradou a Rebecca. Uma semana depois, Lena caminhava pelo corredor em direção aos elevadores quando ouviu o estalo seco de saltos atrás de si. Virou-se exatamente quando Rebecca a alcançou. Braços cruzados, expressão tensa. Não sei qual feitiço você lançou no Sr. Sloan, disse, voz quase um sussurro. Mas não vai durar. Pessoas como você são substituíveis. Você não é nada além de um símbolo de padrões rebaixados. Lena abriu a boca para responder, mas parou. Não precisava. Uma voz calma quebrou a tensão por trás dela. Aqui não julgamos as pessoas pelos sapatos, disse Julian, entrando na vista delas. Julgamos pelo que elas enfrentam. Rebecca se virou surpresa. Não respondeu. Julian não levantou a voz. Apenas olhou para ela, depois para Lena. Nada mais precisava ser dito. Virou-se e se afastou. Lena permaneceu imóvel por um instante. O coração acelerado, não de medo, mas de algo diferente. Ela não se defendeu. Não lutou por um lugar, mas havia conquistado um, e alguém tinha visto isso. No 32º andar, a sala de conferências vibrava com tensão. Uma grande parceria com um conglomerado japonês, negociada por meses, havia sofrido um contratempo. Um mal-entendido sobre os prazos projetados causara apreensão. E agora, a apresentação final ocorreria em apenas 2 dias. Os clientes chegariam com reservas e conflitos internos já complicavam a agenda. O clima era nervoso. Prazos escapavam, expectativas aumentavam. Sentia-se isso na rigidez dos ombros, nos tons curtos e nos olhares rápidos. Na reunião da manhã, Julian estava à cabeceira da mesa, braços cruzados, olhar fixo na janela distante enquanto vozes se chocavam ao redor. A sala estava quente demais. O café esfriara. A ansiedade pairava pesada. Precisamos de alguém com experiência cultural, insistiu um diretor.
Não é hora de experimentar, acrescentou o outro. Coloque alguém sênior à frente. Rebecca se pronunciou, olhos cortando Lena como uma faca disfarçada de cortesia. Julian se virou lentamente. Ela é a pessoa em quem confio para coordenar, disse simplesmente. Rebecca cruzou os braços. Com todo respeito, não é apenas uma tarefa de coordenação. É um acordo estratégico. Não podemos nos dar ao luxo da inexperiência. Julian não levantou a voz. Não se defendeu. Olhou para ela e disse: se ela falhar, a responsabilidade é minha. O silêncio caiu na sala, como uma moeda que cai no chão. 2 dias depois, Lena estava parada fora da sala de apresentações, com uma pasta pressionada contra o peito. As palmas das mãos suavam, embora ela tivesse ensaiado cada detalhe até poder recitá-lo dormindo. O coração batia na garganta. Cada respiração parecia rasa. Por trás da postura profissional, uma tempestade de insegurança a consumia. Julian caminhava ao lado dela, incomumente silencioso. Lutava contra um resfriado há dias, e naquela manhã sua voz caíra a um sussurro rouco, quase inaudível. Ainda posso fazer a abertura, disse ele. A voz áspera como cascalho. Lena balançou a cabeça suavemente. Eu cuido disso. As portas se abriram. Uma dúzia de executivos de ambas as empresas ocupavam a longa mesa polida. Telas brilhavam. Cadernos estavam abertos. Olhares se voltaram. Cada movimento parecia amplificado. O arrastar de cadeiras, o estalo de canetas, a respiração antes da primeira palavra. Lena tomou seu lugar ao lado de Julian, que assentiu uma vez antes de sentar. Seu silêncio era mais um sinal de confiança do que de afastamento. Ela limpou a garganta. A voz, embora suave, ecoou claramente pela sala. Começou a apresentação em inglês, guiando todos pelos marcos do projeto, cronogramas previstos e requisitos logísticos. As mãos se moviam com graça ensaiada, o olhar firme. No meio da apresentação, fez uma pausa. Então, com cuidado, em japonês com sotaque delicado, continuou. Sua mãe nascera em Osaka e lhe contara histórias para dormir em 2 línguas. Lena não usava aquelas palavras há anos, mas elas retornaram fluidas, carregadas de significado. Falou sobre compromisso, confiança, sobre atravessar a incerteza com integridade. Ao concluir, olhou para todos e disse, ainda em japonês: confiança não se mede por sapatos polidos. Mede-se pelos passos honestos. Um silêncio tomou a sala. E então, devagar, deliberadamente, Julian ergueu as mãos e começou a aplaudir. Um a um, os outros seguiram. Lena não sorriu. Apenas assentiu e recuou, deixando que o momento se mantivesse sozinho. A reunião terminou com apertos de mão e cabeças inclinadas. Papéis foram assinados. O acordo, antes incerto, estava garantido. Do lado de fora da sala de conferências de vidro, as pessoas se dispersaram. Conversas recomeçaram. Mas Julian permaneceu junto à janela, olhando para o horizonte, o peso do dia lentamente saindo de seus ombros. Lena ficou ao lado dele. Ele não disse nada. Mas, ao se virar ligeiramente, apenas o suficiente para ver seu reflexo no vidro, um pequeno sorriso surgiu no canto da boca. Silencioso, genuíno, desprotegido. O primeiro que ela já havia visto. Tudo começou com uma única foto, sem manchete, sem legenda, apenas uma imagem granulada, encaminhada silenciosamente por e-mails internos, de uma caixa de entrada para outra como um segredo. Na foto, Lena estava sentada em um banco, logo fora do prédio. O rosto dela estava pálido, os olhos avermelhados. Julian permanecia ao seu lado, levemente inclinado, oferecendo-lhe um lenço. Sua expressão era indecifrável. Gentil, talvez protetora. O momento era real. Tinha acontecido semanas antes, depois que a mãe de Lena falecera. Ela havia entrado no escritório naquela noite, tarde, não para trabalhar, mas simplesmente porque não sabia para onde mais ir. Sentara-se sozinha, as lágrimas caindo silenciosas, quando Julian a encontrou. Não disse uma palavra. Apenas ofereceu o lenço e sentou-se ao seu lado em silêncio.
Mas a câmera capturara apenas um segundo daquela quietude, e em mãos erradas, aquele segundo foi suficiente para provocar uma tempestade. No meio da manhã, os sussurros eram mais altos que os telefones. Alguém imprimiu a foto e a colou na porta da sala de cópias. Alguém acrescentou um bilhete. Benefícios executivos. Lena sentiu a mudança antes de qualquer palavra ser dita. Os corredores ficaram mais silenciosos ao seu passar. E-mails se tornaram curtos. Reuniões em que antes fora convidada foram repentinamente reagendadas sem ela. Ao meio-dia recebeu o aviso formal: licença administrativa pendente de revisão, reunião com o conselho às 15 horas. Ela sentou-se na pequena sala de conferências, mãos entrelaçadas no colo, enquanto 6 membros do conselho a observavam à distância profissional. Julian entrou por último. Caminhou até a cabeceira da mesa, colocou uma pasta e olhou ao redor. Uma das conselheiras pigarreou. Sr. Sloan, dado o teor da imagem que circula, o senhor reconhece alguma impropriedade em sua conduta com a senhorita Harper? Julian não se abateu. Sua voz era firme e serena. Reconheço com paixão. Um murmúrio percorreu a sala. Outro membro se inclinou para a frente. A percepção de favoritismo se baseia em uma fotografia, interrompeu Julian, tirada sem consentimento. Durante um momento profundamente pessoal, ele se virou levemente, encontrando os olhos de cada pessoa. Se oferecer um lenço a uma funcionária enlutada requer investigação, disse. Oh, então investiguem a mim. Os olhos de Lena se arregalaram, as mãos se apertaram no colo. Julian continuou. Eu aprovei sua contratação, atribuí responsabilidades, elogiei seu desempenho. Todas as decisões estão documentadas. E se questionam meu julgamento, questionem a mim, não a ela. Ele deixou o silêncio se estender antes de concluir. Ainda mais calmo. Se compaixão é uma falha, então tenho orgulho de ser imperfeito. A sala permaneceu em silêncio. Ninguém respondeu. Horas depois, a investigação começou, e a verdade não demorou a surgir. A foto havia sido retirada de um arquivo de câmera de segurança, acessado sem autorização. A violação foi rastreada até um dispositivo vinculado às credenciais de Rebecca Langley. Uma investigação formal foi iniciada. Ela foi suspensa imediatamente, pendente de revisão. Ao fim do dia, a impressão na sala de cópias havia sido rasgada. Os e-mails deletados, as risadas silenciadas. Na manhã seguinte, Lena voltou à sua mesa. Nada foi dito, mas algo havia mudado. Não na forma como olhavam para ela, mas na forma como olhavam para ele. Lena não tinha planejado ver ninguém. Entrou silenciosamente, muito depois que a maioria havia ido embora, para recolher suas últimas coisas. Sua mesa parecia menor agora, estranhamente mais vazia do que lembrava. O monitor estava desligado, a cadeira ligeiramente torta. Empacotou em silêncio. Pastas, canetas, uma foto da mãe colada na gaveta. A planta em vaso que alguém lhe havia dado já murchava, as folhas enroladas para dentro, como se também tivesse desistido. Era para ser uma saída limpa, sem despedidas, sem espera, apenas ela e o silêncio. Pegou o elevador, passou pela segurança com um leve aceno e saiu para a garoa da noite. A cidade estava cinza, quieta, com uma chuva que não caía torrencialmente, apenas penetrava em tudo sem pedir permissão. Ela se abrigou sob o toldo do prédio para abrir o guarda-chuva e parou. Juliana estava ali, sem guarda-chuva, sem casaco, apenas um homem de terno escuro. A chuva escorria pelos ombros e ele esperava como se não tivesse outro lugar para estar. O cabelo encharcado, a gravata frouxa, mais parecendo alguém pego na chuva do que o CEO de qualquer coisa. Olhou para ela, como se já soubesse que ela viria. Você vai se molhar, disse ela suavemente. Eu sei. Ela se aproximou, parando sob a borda do toldo, onde a chuva não a alcançava. Ele permaneceu na chuva, água pingando do cabelo, mãos calmamente nos bolsos. Você não precisava ter vindo. Eu sei, respondeu novamente. Por um momento nenhum dos dois falou. A chuva era a única testemunha. Preencheu o silêncio sem pressioná-lo, apenas o suficiente para tornar o mundo menor, mais suave.
Então Lena inclinou levemente a cabeça, os olhos buscando os dele. Por que você me escolheu naquele dia? Perguntou. Entre todas aquelas pessoas, por que eu? Julian olhou para ela e pela primeira vez não havia armadura em seu rosto. Porque você foi a única que não fingiu, disse. Isso me assustou. E me salvou. Ela piscou e algo se moveu em seu peito. Uma risada ficou presa na garganta, não zombeteira, mas seca e silenciosa. Honesta. Então talvez eu deva continuar te assustando, disse ela. Até você finalmente se tornar humano, ele quase sorriu. O silêncio voltou, mas não parecia pesado. Parecia conhecido, como algo que havia conquistado o direito de existir. Julian deu um passo à frente, apenas o suficiente para se aproximar sem fechar o espaço entre eles. Tirou do bolso do casaco uma pequena caixa, sem embrulho, sem fita. Estendeu-a. Lena hesitou, então estendeu a mão para pegá-la. Dentro da caixa, havia um par de sapatos pretos de salto baixo. Simples, limpos, quase idênticos ao par que ela usara no dia em que entrou no prédio pela primeira vez. Descalça. Exceto que estes eram novos, firmes, silenciosamente elegantes. Seus dedos percorreram a costura. São familiares? Disse ela. Devem ser, respondeu Julian. Mas esses aqui não vão te machucar. Lena ergueu o olhar. Ele encontrou seus olhos. Você merece caminhar sem dor. Ela engoliu em seco. Ainda sem confissões, sem grandes declarações, apenas a chuva e aquele tipo de compreensão que não precisava ser dita em voz alta. Fechou a caixa suavemente e a segurou contra o peito. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu alguém a quem se dera piedade. Sentiu-se vista, escolhida, não pelo brilho, mas pelos seus passos. As ondas eram suaves naquela manhã, roçando a areia como uma bênção. O céu sobre a costa silenciosa de Seattle estava nublado, mas calmo, um manto prateado que tornava cada cor mais intensa. As cadeiras brancas estavam dispostas em 2 arcos suaves, voltadas para o mar. Sem grande arco, sem corredor ornamentado, apenas um caminho na areia levando a algo honesto. Lena Harper estava na beira dele, descalça. Seu vestido era simples, marfim, esvoaçante, com a barra tocando levemente o topo dos pés. O cabelo loiro preso de forma solta, alguns fios livres dançando com a brisa do mar. Não segurava buquê, não usava véu, apenas uma fina corrente ao redor do pescoço, com um medalhão repousando logo abaixo da clavícula. Dentro dele, uma pequena foto de sua mãe. Ela deu um passo, depois outro. Caminhou devagar pela areia morna, cada pegada deixada como uma promessa silenciosa. Não havia música, apenas o sussurro das ondas e do vento. Cada passo parecia carregar não apenas amor, mas memória. Os convidados se levantaram ao vê-la passar. Alguns eram rostos do escritório, pessoas que antes duvidaram dela, algumas que até riram. Havia velhos amigos, ex-clientes, 2 estagiários de seus primeiros meses que a admiravam silenciosamente. Até a recepcionista estava presente. Todos permaneciam agora ombro a ombro, não por obrigação, mas por admiração. Ela caminhava descalça. Alguém sussurrou na segunda fila. Agora ela dominava o corredor. Crianças pararam. Idosos piscavam de surpresa, tentando conter as lágrimas. Algo em seu modo de andar, firme, gentil, resoluto, fazia as pessoas sentirem que estavam testemunhando mais do que um casamento. Estavam vendo alguém se revelar completamente a si mesma. No fim do caminho, aguardando no centro do círculo da cerimônia, estava Julian. Vestia seu habitual terno cinza, sem gravata, o primeiro botão aberto, cabelo levemente bagunçado pelo vento, e pela primeira vez não tentava ajeitá-lo. As mãos estavam entrelaçadas de forma relaxada à frente, o rosto suavizado por algo mais profundo que calma. Perda, despida de toda a performance. Quando Lena chegou até ele, Julian sorriu. Não de forma ampla, apenas o suficiente. Era o tipo de sorriso que parecia dizer sim para tudo. O oficiante os recebeu. Disse algumas palavras sobre simplicidade, parceria, sobre escolher um ao outro todos os dias,
Mas a maioria dos convidados admitiria mais tarde que mal lembrava das formalidades. O que ficou com eles foram os votos. Julian segurou delicadamente as mãos de Lena, o polegar roçando a cicatriz tênue em seu nó do dedo, aquela que ela ganhara ao consertar uma copiadora emperrada em sua primeira semana na Caldwell and Ross. Respirou fundo. Você entrou na minha vida descalça, disse, com voz firme, e quebrou todas as regras que eu tinha. Lena sorriu, os olhos brilhando. Eu tinha muros, continuou ele, e você atravessou todos eles. Você nunca me pediu para ser mais. Apenas esperou até que eu estivesse. Ele fez uma pausa, a voz agora mais baixa. E espero que nunca pare de caminhar ao meu lado, com ou sem sapatos. Um silêncio envolveu o grupo. Lena ergueu os olhos para ele, sem desviar o olhar. Então, em um sussurro, alto apenas o suficiente para ele e o vento ouvirem, disse: Enquanto caminharmos juntos, o chão nunca machucará. Não houve anéis em almofadas de veludo, apenas duas alianças simples de ouro retiradas do bolso do paletó de Julian, colocadas nas mãos um do outro sem cerimônia. O beijo foi suave, verdadeiro, e quando se voltaram para os convidados, nenhum deles falou. Não precisavam. Mais tarde, enquanto os convidados se reuniam sob o toldo para a modesta recepção, alguém percebeu que Lena nunca havia calçado sapatos, nem uma vez. Mesmo com o sol se pondo e a brisa ficando fria, seus pés permaneceram firmes na areia. E Julian também tirou os sapatos, não para igualá-la, mas para finalmente caminhar ao seu lado em cada passo adiante. Algumas histórias não terminam com fogos de artifício ou sapatos perfeitos. Elas terminam onde começaram, em solo silencioso, com duas pessoas escolhendo caminhar juntas, descalças e corajosas. A jornada de Lena e Julian não é apenas sobre amor. É sobre dignidade, resiliência e o tipo de conexão que vê além do que o mundo tenta medir. Se esta história tocou algo em você, se alguma vez sentiu que não pertencia, mas continuou caminhando mesmo assim, este espaço é para você. Acreditamos em histórias que curam, que permanecem e que nos lembram do que realmente importa. Inscreva-se para continuar conosco. Toque no botão de hype se acredita que cada passo, mesmo descalço, merece ser honrado. Até a próxima história. Continue caminhando, continue sentindo e nunca pare de acreditar no poder silencioso de ser verdadeiro.